dia! Esse é o programa Pense Nisso, um programa da Igreja de Nova Vida, Ministério é de Deus. Eu sou a diaconisa Raquel Castro e nós vamos ficar juntos aqui até quase 9 horas da manhã. Tá com saudade do pastor Erivelton, já sei. Tá todo mundo me olhando aqui com um cara que tá com saudade do pastor Erivelton. Ele tá em missão, tem presbitério lá na nossa igreja, todos os líderes estão reunidos aí para planejar 2020, porque a gente precisa calcular o preço da torre, né, gente? Então tá todo mundo lá se organizando pra gente fazer um grande 2020. Mas antes de começarmos os nossos trabalhos, vamos orar? Você que tá em casa, que tá no seu carro, se você pode... Feche seus olhos, se você não pode, eleve seu pensamento a Deus. Vamos começar esse dia falando com o Senhor. Ô Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, no Teu próprio nome, Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, com um coração grato, Pai querido, com um coração constrangido pelo Teu amor. Obrigada por esse sábado lindo, Senhor. Obrigada porque acordamos, Pai querido. Obrigada por cada pessoa que nos assiste pela internet, por cada pessoa que nos ouve no rádio, Senhor. Que seja uma palavra tua do teu coração para o coração delas, Pai querido. Eu te peço uma bênção especial sobre essa mesa, sobre os nossos debatedores. Fala através deles, Senhor. Que nós possamos aqui, sim, discutir as coisas que edificam a vida das pessoas e que as pessoas possam aprender mais de ti através da nossa vida, Pai querido. Atua na nossa limitação, ser grande através de nós. Abençoamos a cada um que nos ouve. Em nome de Jesus, amém e amém. Oh, coisa boa, tô tão feliz com essa mesa. Antes de começar o trabalho, a gente tem que apresentar o time, né, pessoal? Nós estamos ao vivo, se você tá ouvindo a gente no rádio e quer ver a mesa, você entra no seu Facebook, @programa Pense Nisso. Nós estamos ao vivo, você vai poder ver essa mesa maravilhosa, vai poder acompanhar, inclusive, a gente no intervalo, né? No intervalo, se você quiser, o papo continua quente aqui e você continua acompanhando. Bom, vamos começar. Vou começar aqui pela direita, primeiras ladies, né? Ladies first. Isso aí, doutora Regina, nossa irmã querida, amada, que está sempre aqui nos apoiando e veio hoje nos ajudar aí com um tema que diz respeito tanto à área dela. Bom dia. Bom dia mesa, bom dia pessoal que está assistindo em casa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, debatendo sempre sobre temas tão interessantes, tão importantes para a nossa vida, né? Glória a Deus, que bom. Valéria, minha companheira de Pense Nisso, nosso staff. Eu tenho que falar engenheira do programa, senão o pastor Erivelton briga comigo depois. Eu tenho certeza que ele está ouvindo. Bom dia, Valéria. Bom dia, Regina. Bom dia, Diácono Moisés. Bom dia, Sidney. Bom dia, Raquel. Bom dia a cada ouvinte. Bom dia, Daiane Galvão e Priscila Nepomuceno que entraram. E bom dia para Antônio Carmo, que falou amém para a oração. Amém, amém. Olha que coisa boa quem já está online com a gente, né? Priscila, nossa irmã maravilhosa, diaconisa Daiane, eu não sei por que ela está ouvindo esse programa, eu não sei por quê, deve ter algum marido aqui na mesa, né? Antônio, um grande beijo, Antônio online com a gente, Antônio trabalha comigo, grande parceirão, que coisa boa. Bom dia, diácono, meu padrinho, Moisés, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Bom dia a todos que estão ouvindo, minha esposa amada. Bom dia aos debatedores, Regina, Valéria, Sidney. Bom dia minha filhada amada, minha amiga querida, diaconisa Raquel. Emocionado aqui, minha esposa vendo. Um beijo, meu amor. Ai, que coisa linda, coisa linda. Só registrando que a família Galvão já esteve aqui inteira, né? Já veio aqui, papai estava em missão, né? Mas a diaconisa Daiane veio, trouxe os pequenos, Valentina sentou nessa cadeira aqui, ninguém tirava ela queria apresentar o programa, então temos que repetir a dose. Participação, Daiane Galvão, mesa linda e abençoada. Um beijo, minha madrinha, Deus te abençoe, excelente dia aí. Então, nós temos uma missão hoje, né? Nos propusemos a debater um tema que é como manter a esperança em meio às dificuldades e tragédias. Eu queria começar essa fala, a gente tem escutado muito falando assim, 2019 não acaba, 2019 é o ano das tragédias. Vocês têm escutado isso ou sou só eu? Todo mundo tá morrendo em 2019, olha quantos artistas que se foram. E aí, enfim, isso tem relação com o ano, isso tem relação com o tempo? O que vocês acham aí do tempo que a gente está vivendo? Quem pega essa bola aí pra gente começar? Eu queria só pincelar até
eu tinha separado para falar até sobre isso. Todo ano a gente fala isso. Boa. Sobre as tragédias, sobre as dificuldades, sobre a violência, sobre o mal, sobre a falta de segurança, sobre as incertezas. Todo ano falamos isso. Em Eclesiastes 9:2 diz: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Acontece a todos. O que está acontecendo é da vida, né? É da vida, as dificuldades, a violência aumentando. A palavra de Deus fala sobre o coração frio, e a gente, como está nesse mundo, precisa conviver com isso. Mas a esperança. A esperança, glória a Deus, estamos aqui, a esperança. E essa questão, né, eu fico, às vezes, estarrecida como as pessoas atribuem autoridade ao que não tem autoridade, né? O ano novo vai trazer, gente, o ano novo é um frete, né, que vai encher um caminhão de coisa. O ano novo vai trazer nada. Ou você muda o seu comportamento, ou você busca mais o Senhor, ou você faz diferente, ou você vai ter um ano repetido, né? E aí o ano trouxe tragédias, o ano trouxe prosperidade, né? A gente dando, tô generalizando aqui, mas as pessoas dando legalidade, poder, não, o ano novo é um passar de dias, é um passar de tempo, né? E se a gente crê, como tá lá em Salmos, que os nossos dias estão escritos, peraí, pouco importa se vai virar um ano, se não vai virar um ano, né? Doutora Regina, como é que você vê essa coisa das pessoas estarem falando tanto, né, dessa questão desse ano de 2019 ser um ano de tragédias? Eu concordo com Moisés quando ele fala que isso é de todo ano, né? Todo ano vai chegando no final do ano, a gente tem essa questão que você falou aí, da gente estar sempre delegando para o outro responsabilidades que são nossas, né? Da nossa mudança de comportamento, da gente não deixar só lá, igual alguns programas de TV faz, a retrospectiva, não consigo nem falar a palavra grega, mas é isso aí. Retrospectiva, isso. Aí a gente deixa ali pro último dia do ano. Eu acho que isso é uma coisa diária, né? Eu lembro que tem um sermão que o nosso pastor falou lá e que ficou muito gravado na minha memória sobre a esperança, né? E aí aqui o tema de hoje, o esperançar, para ser mais exato, né? Ele falou de esperança e o esperançar e a diferença entre as duas, né? E aí, quando eu vi o tema de hoje, né? Eu falei assim, é isso. A gente está sempre colocando para o outro as responsabilidades que competem a nós, né? O esperançar, o fazer acontecer. E quando não acontecer, a gente esperançar de novo e ir em frente de novo. Então, assim, tem esses marcos, né, de final de ano para essas reflexões. E essas reflexões devem ser diárias, né? Para a gente poder estar sempre mudando alguma coisa no nosso dia. Sempre tem uma coisinha para mudar. Não precisa esperar o final do ano, o entrar do novo ano para fazer esses acertos em comportamentos que não estão legais, em posições que não estão legais. Eu acho que a gente tenta. Não conseguiu, a gente tenta outra coisa, ou tenta de novo. Mas a gente tem que estar sempre prosseguindo, né? E não esperando, deu errado, eu vou esperar o próximo ano para começar outra coisa, ou pensar em outra coisa, ou que alguém venha me ajudar em outra coisa. Eu lembrar quando a irmã Regina estava falando, né? Como é bíblico isso, né? O sol se põe todos os dias, o sol nasce todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então que a gente possa de verdade ver cada dia como uma oportunidade. Eu errei ontem, eu não fui bem ontem, eu fiquei triste ontem com uma coisa que não dependia de mim, mas aconteceu, né? Nós somos sujeitos, como o diácono Moisés abriu falando, né? Acontece para o justo e para o injusto, né? O mundo está aí, nós não somos dele, mas nós vivemos nele, né? Então que a gente possa pensar nessa questão, né? E Deus é bastante emblemático, né? Como cria as coisas para a gente poder associar. Não, o dia acabou, aquele dia baixa seu próprio mal, vou começar de novo. O que depende de mim? O que eu vou fazer diferente? Valéria, o que você traz pra gente aí nessa questão do conviver com essas notícias, com essas avalanches de coisas que a gente liga a televisão ou abre o Facebook, às vezes para ver uma foto de um aniversário e vem, né? Aquele monte de coisa que entristece o coração da gente. Antes, break, participação de Priscila Nepomuceno. Bom dia, que mesa cheia do poder de Deus. Aleluia. Beijos.
Eu acho que tem um versículo que eu estava estudando, deixa eu ver se já atualizou aqui. Não atualizou, eu fiz em casa, mas não apareceu aqui. Que ele fala assim: apeguemo-nos, retenhamos-nos, confirmemos, busquemos, nos atemos à esperança que nós temos. Então, algumas vezes na vida, a gente vai ter que se agarrar teimosamente à esperança que a gente tem. Então, a esperança que a gente tem, que a nossa vida está no controle de Deus, que nossos dias já estão escritos, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam e que nós cremos que nós somos amados. Então, algumas vezes a gente só tem que se agarrar teimosamente àquilo que a gente acredita. O diácono... Moisés. Não. Não. De quinta-feira. Diego. Diego. Olha só, gente, eu tenho um péssimo problema para nome, tá? Já vou te avisando, se algum dia eu errar Não se seu ofenda, nome, não se ofenda. não é pessoal. E se eu passar assim, fala comigo, porque eu também tenho péssimo problema com fisionomia. Eu esqueço do rosto das pessoas, tá? Eu lembro das histórias, mas eu esqueço os nomes e os rostos. Então, o diácono... Esqueci Diego. Diego, obrigada. O diácono Diego estava pregando na quinta-feira na igreja e ele falou uma coisa que eu achei bastante impactante na mensagem, que era uma coisa que eu já pensava, mas ainda não tinha visto ninguém falar o que eu pensava. Que é a frase mais repetida no meio evangélico, é Deus está no controle. E a frase menos acreditada, que Deus está no controle. Eita, a gente anda mentindo então, né? Até para si, como diz o pastor Níger, até para si mesmo. Muitas isso. vezes sem perceber que Deus... Você fala no automático, Deus está no controle. Ou então você fala no automático, Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. E você repete isso, mas não se apropria disso. Aí o que acontece? Quando as coisas não saem exatamente como você quer, cadê Deus no controle? Cadê Deus é bom em todo o tempo? Ele só é bom quando o tempo é bom? Ele só está no controle quando as coisas saem de um jeito que eu acho que estão no controle? Opa, Entendeu? fala Deus. Põe... Não, eu só queria colocar a doutora Regina nessa conversa, porque assim, existem as contrariedades, né? Eu queria aquele emprego, não consegui. Existem as tragédias, né? Que a mamãe perdeu um filho, né? Que ninguém tá preparado, né? Você perdeu uma pessoa que você, por mais que tava doente, estava no hospital, vivia uma... Eu ainda não consegui ver alguém que fale assim, eu já estava preparado, faleceu. Não é assim, né? É da nossa humanidade. E aí, como lidar com isso? Né? Eu recebi a notícia, a gente tem aqui um viés cristão, é óbvio, né? Nós vamos falar aqui em cima da nossa fé, mas psicologicamente, doutora, como é isso? Quando a gente recebe o baque, né? Aquela notícia, como é que é a reação natural de uma pessoa quando isso acontece? Então, na verdade, eu queria só complementar aqui o que a Valéria estava falando aqui, e tem um versículo aqui no Salmo 119 que diz assim: bem antes do pôr do sol, bem antes do sol nascer, eu clamo por ajuda ao Senhor e espero com muita fé na sua palavra. E aí a gente coloca essa questão da esperança como passividade, né? E a esperança ativa, a gente tem que tomar uma atitude. Trazendo isso para dentro do contexto psicológico, isso quer dizer que a gente tem que buscar muito mais do que educação cognitiva, né? Hoje em dia a gente tem uma preocupação excessiva, inclusive com os nossos filhos, de boas escolas, bom, isso e todo tipo de conhecimento maçante em cima, e o QI que é importante. E assim, na verdade, o QI, segundo um teórico, né, bem conhecido aí nas redes, que é o Daniel Goleman, é apenas 20%, né, do nosso sucesso. Tem que se preparar, sim, tem que procurar bons estudos, boas escolas, bons cursos, mas a gente tem que também tentar desenvolver o nosso QE, que é a nossa inteligência emocional. Então, assim, a gente nunca se prepara para essas questões, né, de ter um filho lá no hospital, da morte, das intempéries, das coisas que acontecem, mas a gente já tem que se preparar no sentido de saber que tudo é transitório. Então, assim, é transitório os momentos de tempestade, de tragédia, de dificuldade. É transitório também os momentos de alegria, né? Só o prazer. Então, se fosse só prazer, a gente acho que não ia dar muito valor, né? Tem aquela questão que às vezes a gente trata no consultório, a criança chega e é extremamente mimada, nunca é frustrada pelo pai, não tem assim, aquela educação emocional para dizer isso pode, isso não pode, a gente trata o outro assim, não trata assado. Então, assim, elas se tornam um tirano.
né? E hoje em dia tem muita questão da síndrome do dedo opositor, porque não sabe ouvir o não. Então, assim, é a questão de educação emocional mesmo. A gente tem que aprender algumas coisas, tipo autocontrole, autoconsciência, né? Ter consciência dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para a gente estar preparada para coisas que acontecem, como essas que você citou aí. Que todo mundo vai passar, né? Todo mundo vai passar. Eu acho que quando você, por exemplo, a gente não casa pensando na tragédia do casamento, a gente não espera ter uma gravidez, né? E ter um filho pensando em perder o filho. Mas a gente tem que lembrar, pelo menos, né? Que assim, tem a possibilidade de, uma vez que eu escolhi ser mãe, eu tenho a possibilidade de acontecer de perder o meu filho. E a gente fica só naquela questão, não. E tem um monte de ganhos, né, doutora? Você tem ganhos e você tem riscos, né? Os pais só vão depois... Os filhos só vão depois dos pais. Os filhos só vão depois dos pais. E não é assim, né? Gostaríamos que fosse assim. A gente pode até ter isso como um geral, mas sempre lembrando no que pode acontecer no meio do caminho. Se educando para isso, né? Tem uma parte da psicologia assim que eu sou apaixonada, que é a psicologia positiva, e os autores eles sempre falam de você ter saldo de emoções positivas. E trazendo para o evangelho, acho que a gente também tem que ter saldo de fé. Porque se você vai exercitando a sua fé, se você vai buscando naquele dia que você não consegue nem chorar, todos nós aqui com certeza já passamos por dias que você não consegue nem chorar, você geme, né? Eu já passei, e tenho certeza que você que está ouvindo a gente também já passou. Você não consegue nem chorar, mas você tem um saldo de fé. Você tem uma história com Deus que você fala assim, Senhor, eu já passei por tal coisa e não morri. Então eu vou passar por essa aqui também. O Senhor estava comigo lá, né? E a gente vai lembrar, né? O Senhor que estava comigo lá no urso e no leão vai me dar esse gigante também, né? E trazer a palavra e se alimentar da palavra. E não é... Se a gente pode dar uma dica para você, ninguém aqui está falando para você fazer curso para tragédia. A gente está dizendo que acontece, né, meu diácono? As coisas acontecem. E aí, como você se prepara para tudo que vai acontecer na sua vida? Tanto para a tragédia, como para um grande sucesso. Quantos se perdem no sucesso? Né? Quantos recebem uma grande bênção, viram grandes empresários e cadê o irmãozinho que estava aqui? Nunca mais o irmãozinho aparece, some da igreja, né? Some do ministério. Então, para tudo a gente tem que estar preparado. Como se prepara com isso? Na hora que você está bem, cria saldo, cria relacionamento com Deus, fala, prega, evangeliza, lava banheiro, toma conta de criança, faz tudo que você tiver que fazer na obra, porque no momento que você estiver lá, né, muito difícil você tem saldo para utilizar, tanto da inteligência emocional, quanto de fé mesmo, de experiência com Deus, né? Você fala assim, não, eu já saí daquela situação, ou seja, você tem uma experiência. Dessa aqui eu vou sair também. E não é, você que está ouvindo a gente, não é uma postura irresponsável. Eu vou fazer o que eu quiser e Deus vai me livrar. Não, eu vou fazer o que Deus manda e a bênção decorrente da obediência que Ele vai estar comigo. Então Ele sabe o que vai acontecer. Porque também tem essa, não tem, gente? Eu vou comprar e Deus proverá. Eu vou para um lugar perigoso e Deus vai me guardar. Né? Como é que é isso, gente? Vamos falar um pouquinho aí. A doutora Regina trouxe essa questão. Fala, meu diabo. Eu queria aproveitar e voltar lá em tragédia. Legal. Em Eclesiastes 2:9, em 9:2, vem sobre todos. Uhum. Tudo vem sobre todos, né? Não se escolhe. E aí eu separei aqui, nosso pastor presidente, pastor Níger Martins, ele uma vez pregou sobre uma palavra, tessaract. Uhum. O escritor americano, o Sheldon Allen, ele criou essa palavra, um neologismo, para falar sobre tragédia. Ele perdeu sua esposa com a filha pequena e na adolescência ele perdeu a filha. Tragédia. Uhum. Ele não fez nada para que isso acontecesse. Uhum. Aconteceu. Imponderável, como o nosso pastor gosta de falar, Aconteceu. Né? Primeiro, sobre a tragédia, a gente precisa entender que diante da tragédia, diante do tessaract, diante daquilo que acontece na minha vida, o imponderável, aquilo me causa tanta dor que preciso entender que nada mais será como antes. Que Papai do Céu guarde a nossa família, a minha família, Artuzão, Valentina, minha amada esposa. Mas se algo acontecer, independente de qualquer coisa, nada será como antes.
A palavra de Deus que mais descreve uma tragédia, o livro que descreve mais uma tragédia, que descreve a tragédia, é Jó. No seu capítulo 1, fala de uma tragédia absurda. Filho, bens materiais, servos. E do versículo 2 ao 39 é quase um debate para falar sobre essa tragédia. Reclamações, os amigos o acusando, porque se Deus é bom, por que isso sobreveio sobre você? Né? Porque você estava em pecado, e a gente volta a dizer que não fiz nada para que isso acontecesse. A gente está falando da tragédia, e você que está aí nos ouvindo, a gente está falando da tragédia que aconteceu, porque é da vida. Jesus virá e redimirá todas as coisas, e não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas esse momento ainda não chegou. É verdade. Enquanto estivermos aqui, aí eu queria pincelar sobre tragédia, como a diaconisa Raquel colocou no início. A outra coisa são as fases. As fases do luto. A primeira fase do luto é a negação. É verdade. Eu nego. Né? O Papai do Céu, ele é tão maravilhoso que ele colocou exatamente isso no nosso psicológico para dizer que eu preciso defesa. prosseguir. Então eu nego, né? Eu fico imaginando, enlutado, fico imaginando que ao abrir da porta a pessoa vai entrar, né? Porque é uma defesa. O que eu não posso é permanecer anos negando. O que eu não posso é ir pro cemitério 20 anos depois e achar que a pessoa está ali, dentro daquele caixão, porque ela não está. Né? Com todo respeito, com todo carinho, ela não está. E a última fase do luto é aceitação. Resignação, Eu preciso entender por que aconteceu, eu não sei. Deus tem um plano e ele será revelado. Jó, eu sei o que aconteceu com Jó, mas Jó não sabe o que aconteceu. A gente tem um spoiler, né? A gente sabe o que estava por trás. Não sei, mas e aí no capítulo 40 de Jó, ele diz: põe a mão na boca. Deus chega e fala assim: onde é que tu estava quando eu fiz todas as coisas? Tu quer debater comigo mesmo? Tu quer mesmo achar que você tem capacidade de debater comigo? Como se Deus dissesse isso para Jó. E Jó responde: coloca a mão na boca uma vez, coloco a mão na boca novamente. Ou seja, eu me calo, eu prossigo. E aí Jó perdeu tudo. Aí teve tudo em dobro. Nada, perdeu filhos. Não se substitui filhos. Né? Mas eu creio no Deus da esperança, o Deus que me guarda, né? E o Deus que tem aí nossa cantata agora de Natal. Deus tem um tempo novo para nós. Oh, glória, oh, glória. Queria aproveitar, Diácono Moisés trouxe Jó, e assim, eu tive a oportunidade de crescer com a palavra do Senhor, e no meu tempo de criança, virando adolescente, eu não gostava de ler Jó. Eu achava uma maldade, sabe? Eu falava assim, gente, como que pode? E eu, criança, falava assim, que importa que ele teve mais 50 filhos, ele perdeu aqueles 10. E isso, que coisa interessante, como é que você traduzir a coisa na medida que a pessoa pode entender. Conforme eu fui crescendo, fui tendo experiência, fui casando, fui sendo mãe, o Senhor foi falando comigo: olha o tempo que você está vivendo hoje, vê se você tem tempo para ficar com a cabeça naquilo que você passou lá atrás. Jó também não tinha. Jó estava vivendo o novo de Deus. Então não é uma questão de trocar um filho por 3 filhos, é uma questão de novo tempo. É uma questão de você começar de novo, da misericórdia de Deus renovada. Então, eu me lembro claramente, eu não gostava nem de pensar em Jó, porque eu achava que eu ia pecar. Né? E assim, conforme eu fui amadurecendo, eu falei, não, peraí, faz sentido essa coisa, né? E eu conversava outro dia com um grupo de obreiras lá na igreja, lá no meu ministério, e falava, né? Todo mundo julga a mulher de Jó, né? Nega esse Deus e morre. Aí o pessoal não pensa que ela viu o marido dela íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ter toda sorte de problemas, perdeu 10 filhos. Eu falei, tem gente que não é chamada para o ministério e sai da igreja. Lava a boca para falar da mulher de Jó, né, gente? Verdade. Pois é, então assim,
pega-se uns heróis da fé e os anti-heróis da fé, vamos dizer assim, né? Porque, gente, olha o que ela passou. Então, eu não estou justificando, mas a gente precisa compreender que por muito menos as pessoas às vezes fazem muito mais, né? Então, assim, que cenário era aquele, que situação era aquela. Mas muito obrigada ao nosso diácono que trouxe Jó, porque quando a gente fala de tragédia, que experiência, né? Que questão. Temos participação? Temos. E uma França de Souza, que abençoe em todo o tempo essa mesa. Aleluia. Priscila Nepomuceno. Obrigada, Raquel. Hoje o negócio tá... Eu acho que ainda tô com sono. Nome chique de manhã. Ótima colocação da Valéria. Eu estava pensando exatamente nesse contexto, mas em outro texto. Romanos 8, 35, 39. O que nos prova o quanto a Bíblia é rica. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição? Ou a fome, a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E lá no versículo 38, porque eu estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada nos separará do amor de Cristo. Às vezes esquecemos disso, que nossa fé é em Cristo. E que mesmo as tragédias chegam, elas vão vir em 2020 também. Porque assim... Peraí que pulou aqui o... Porque assim... Sim, o imponderável, mas que nada disso nos separa do amor de Deus. Que nossa fé não seja abalada pelos acontecimentos. Break, participação da Ana Galvão. O saldo de fé é o saldo, mas é só quem é importante. Temos todos os nomes citados na Bíblia que tiveram suas experiências com Deus e buscaram na fé a restauração em Deus. Estes exemplos lidos nos impulsionam com a fé, esperança e verdade, assim como Jó. Daiane Galvão, marido lindo, ligado comigo. Que coisa linda. Sidney, tem uma coisa... obrigada, Sidney. Sempre alerta aí, pro casal lindo, abençoado. Meu amor, beijo. Para você que está aí ouvindo a gente, né? Diácono Moisés e Diaconisa Daiane são meus padrinhos, meu e do meu esposo. Um beijo, querido Augusto, está trabalhando, ralando já. No Casamentos com Honra, né? Que é um programa que a nossa igreja tem anualmente, que forma os casais. E é uma bênção. Corre lá no site da igreja, INV de Deus, que você vai ver tudo isso. E agora a gente vai correndo para o intervalo. Você que está online continua com a gente. Você que está ouvindo na rádio continua com a gente também. Até já. 8h31. Dom Meyer é muito mais que um treinador. É um pai para os jovens da Liga Universitária de Basquete dos Estados Unidos. Mas perto de alcançar um importante recorde em sua carreira, Dom sofre um terrível acidente que pode impactar para sempre o destino de todos. Eu tenho que ser honesto com você. Seu marido está em mau estado. O treinador. A história de Dom Meyer. Aí olha só a cabeça do cara, perdeu. Cara, olha o que a tragédia faz. Ele perdeu a esposa, a maior tragédia. Aí olha o que está no psicológico. Devemos sempre lutar uns pelos outros, nos bons e nos maus tempos. Talvez eu não esteja com você em seus casamentos. É mais um peso. Mas estarei lá nas coisas ruins. Negação, revolta, barganha, depressão e aceitação. Esse faz o programa Elas por Elas. Aí a gente não fica parado em nenhuma dessas. Ele siga o ciclo e no final ele tem essa visão. Eu trabalho em duas coisas. Uma menina de 18 anos, engravidou, perdeu o bebê. O bebê estaria fazendo um ano agora, ela tá arrumando a festa dele. E ele conversa, ele fala, né? E ela tá organizando a festa da criança. Eu falei, vamos orar, porque é uma falta de acompanhamento da família, né? Porque assim, ela novinha, ela não sabe lidar, então ela finge que não aconteceu. E ela fala para as pessoas, ela fala, não posso ir, porque eu tô arrumando a festa da minha filha. O Egito para os filhos de Israel representava então assim, o que é não viver, não ter o apoio, né? E uma coisa que eu quero trazer agora no segundo, né?
vou começar com Efésios, para a gente resistir no dia mal, mas é a questão do deixa pra lá, lava o rosto e vai pra frente. Não, peraí, se você não chorar e não viver, se você não viver a sua negação, como é que você vai chegar na aceitação? Tem que viver. Tem que viver o tempo que o luto tem, né? Você, por exemplo, uma pessoa perdeu alguém, você chega lá e fala, não chora, não, dá um abraço, deixa a pessoa chorar. Meu irmão morreu, a ligação que eu recebi é o seguinte: você tem uma responsabilidade com seus irmãos. Foi dali que Moisés desceu com a direção de autoridade para libertar o seu povo, mas para que antes ele descesse com este poder, primeiro ele teve que subir. Porque ela não está chorando. Por isso, o bispo Macedo e demais foi de Deus aquilo, porque na hora que ela caiu, né? Porque quando você chega lá e a pessoa está chorando, está triste, ela está sofrendo, ela está com olha a sabedoria, a pastora me puxou e falou assim, que ela não tirou o olho dela. Passa o saco para ela, liga para ela, acompanha ela, porque essa coisa de serenidade, muito obrigada, no momento daquele, do relacionamento que a gente sabia que existia, não é que ela estava fazendo isso de propósito, cada um lida de uma maneira, mas uma hora vai cair. Na hora que a ficha cair, que a pessoa não esteja sozinha, nós fizemos um Rádio Contemporânea AM 990, sintonizada com você. Olá você! Estamos de volta no programa Pense Nisso, um programa da Igreja de Nova Vida, Ministério de Deus. Eu sou a diaconisa Raquel Castro, continuo aqui na segunda metade do Pense Nisso. Nós vamos juntos até 9 horas. Você que perdeu a primeira parte do programa, não fique triste. Você pode entrar no nosso canal no YouTube, @INVPenseNisso, assistir os programas anteriores. Esse programa daqui a pouquinho vai estar lá. Você pode ir na nossa página no Facebook, @Programa Pense Nisso. A live também vai estar salva lá daqui a pouquinho. E aí você pode acompanhar o começo da nossa conversa, que foi uma bênção com essa mesa aqui, né? A doutora Regina, Diácono Moisés, Valéria, o Sidney ajudando a gente aí na operação da mesa. E nós estamos falando, né, gente? É a vida, é a tragédia, é o dia a dia. Como faz para lidar, né? As coisas acontecem. Eu gostaria de começar esse segundo bloco trazendo a palavra de Deus, que tanto nos abençoa, nos edifica e nos prepara, né? Eu tô aqui ensinada pela Valéria. Para quem não sabe, a Valéria, além de minha irmã em Cristo, é minha irmã de sangue, né? Minha coach para assuntos bíblicos. E aí ela me ensinou a usar um aplicativo muito legal aqui. Eu tô boba, igual criança, né? E aí a passagem em Efésios 6,13, na versão da Bíblia King James atualizada, diz assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Você depois de ler na sua casa, né, todo o capítulo 6 de Efésios é uma bênção, vai falar da armadura de Deus, né, de que nós precisamos nos revestir, mas nós precisamos também não ser ingênuos, né? O que está dizendo aqui? Vai ter luta, vai ter batalha, vai ter dia mal, e eu já estou te ensinando o que você tem que fazer para você resistir. Então não sejamos bobinhos, né? Eu vou viver... Eu costumo brincar com o pessoal que trabalha comigo, né? Vamos viver no mundo da Alice, vai dar tudo certo, né? Sempre, nunca vai ter contrariedade. E não é assim que funciona, né? Então como é que a gente lida, como é que a gente faz com esse processo? No finalzinho do primeiro bloco, a gente estava falando de Jó, né? E trazendo algumas questões. Aí eu queria começar esse segundo bloco em cima dessa palavra com a fala dos amigos, né? Quando a gente vai na história de Jó, os amigos de Jó falaram um monte de coisa para ele de coração, achando que estavam ajudando, mas não sabiam de nada que estava acontecendo, como Jó não sabia, né? E aí no final, quando Jó ora pelos seus amigos, né? Porque o sentimento que eu tenho lendo que o Senhor queria passar fogo em todo mundo, né? Peraí, deixa eu passar fogo nesses falastrões aí. Mas enquanto Jó ora pelos seus amigos, o Senhor começa a operar e fazer tudo de grande que ele fez. Como é que é essa questão, gente? A pessoa perdeu um parente, aconteceu uma tragédia, desabou a casa, pegou fogo, incêndio. Esses dias, do lado da minha casa, gente, o apartamento,
junto do meu, assim, eu agradeço ao Senhor pelo livramento. Meus filhos estavam em casa, a fumaça chegou aí pra minha casa, pegou fogo no apartamento do lado. O rapaz tomava conta de uma senhora, faleceu, não deu tempo nem do bombeiro chegar, faleceu por causa da fumaça. Então olha isso, que imponderável, que tragédia. Aí vem alguém e fala assim, engole o choro, você é mais forte que isso. Me ajuda aí, gente, o que as pessoas falam nessa hora, quando acontece... Se for cristã, você devia estar feliz, ele tá no céu. A Valéria tá falando da vida real, tá? Quando a nossa mãe faleceu, um ministro do evangelho falou isso. Isso tudo aqui, esse choro, isso tudo aqui que tá acontecendo, isso aqui não tem nada a ver com a fé. Quem tem fé faz uma festa na hora que morre. Aí eu pensei, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque se Deus se entristeceu, escureceu a terra e rachou o chão quando Jesus morreu, quem somos nós para não sofrer, né? Mas é verdade, Valéria, bem lembrado, né? Não devia ter ninguém chorando aqui. Só um break, participação rapidinho. Genane Araújo, bom dia. Nesse intervalo de vida haverá sempre blackout e dias ensolarados, mas a palavra é viva e eficaz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés e nosso caminho de vida. Tá chegando a profecia 2020. Paz, Washington da Genane. Paz, querido, muito obrigada pela participação, que coisa linda. A Dejane foi lá na barraca do berçário tirar foto no dia da festa. Desculpa. No dia da festa da família, falar do Pense Nisso, muito legal. Mas fala, meu diácono. Não, eu queria falar sobre Neemias. Neemias recebe uma notícia, muros derribados, sepulcros arrebentados. Ele recebe a notícia. E como ele lida com isso? Ele chora. A Bíblia fala que ele chora por um tempo. Quando eu vejo uma pessoa enlutada, uma pessoa em tragédia, seja... Porque aqui a gente está falando de tragédia e tragédia não tem nome, né? Às vezes a tragédia é o marido que saiu do lar, é a esposa que saiu do lar, é o filho. A tragédia ela não tem nome, né? Cada um vive a sua tragédia. E o que eu falo para essa pessoa? Nada. Eu deixo ela viver o momento dela, aquele momento ali, a gente apoiando, né, orando pelo Deus da misericórdia, pelo Espírito Santo que traga paz, Romanos 15, 13. Agora, eu me colocando como enlutado, aí eu olhando para Neemias, eu entendo que existe um momento do luto. E a Bíblia fala, né, que ele chorou por algum tempo. Passou algum tempo. Arregaça as mangas, querido, e vai reconstruir o muro. Não é fácil. Perdi minha mamãe com 11 anos, perdi minha irmã amada, minha irmã mais velha. São dores, são perdas que nada será como antes. Vivemos aí as festividades, né? O comércio faz as festividades. Chega o Natal, chega o 15 de novembro, aniversário da minha mamãe, chega o Dia das Mães, nada mais será como antes. Mas eu tenho uma mamãe dentro de casa, mamãe dos meus 2 filhos. E eu preciso fazer com que esse momento de mãe que eu perdi, e aí a gente voltando a falar do novo tempo, peça lá nossa cantata de Natal lá em Madureira, fica aí o convite. Dá o endereço, Jaco. Avenida Ministro Edgar Romero, 383. Nosso pastor regente lá, o pastor amado, pastor Tiago Breves. Um grande beijo para a família. Falando sobre o novo tempo. E o meu novo tempo qual é? Eu tenho a minha sogra, eu tenho minha irmã, que está viva, né? Que eu preciso amá-la, com quanto a gente... fique bastante distante por causa das coisas do dia a dia, mas ela está viva, então eu preciso amá-la. Eu tenho a minha mamãe, mas eu perdi minha mamãe, mas eu tenho a Daiane, que é mamãe, minha esposa, então que ela curta essa maternidade. Então, o que eu, na tragédia, para mim, né, para o outro é orar, colocar o ombro, se colocar à disposição, estou aqui. E eu vivendo o luto, eu vivendo a tragédia, é saber que Deus tem um novo tempo para mim. E tem, né? Amém, amém. Deus sempre tem um novo tempo. E a gente saber, né, que as pessoas elas não falam por mal, né, elas não querem, mas muitas vezes é não saber o que falar. Se isolar não é o melhor caminho, né? Você tem uma perda. Vai aparecer alguém para te falar o que não deve, né? Para falar, sabe que esse choro,
vai em frente, você é mais forte que isso, naquele momento que você só quer chorar, mas se apega com a palavra de Deus, se apega com as pessoas que você sabe que vão ter o melhor para te falar. Gostei muito da sua fala, Diácono, quando diz, né, tem os vivos, né? Tem quem morreu, que faz muita falta. Eu já não tenho mais papai, não tenho mais mamãe, não tenho mais minha sogra, que o Senhor levou. Mas e lembrar do tempo que nós tivemos, né, com eles. E nós somos tão egoístas na nossa essência que às vezes a gente vive 30, 40, 50 anos com uma pessoa e a gente só consegue lembrar de quando ela foi. E quando ela estava. E tudo que a gente passou. É bom uma reflexão sobre isso. Né? E tudo que a gente viveu. E outro dia eu tava pensando nisso, eu falei assim, caramba, o que o Senhor permitiu a gente passar e a gente viver e a gente construir. Só um pequeno parêntese, né, num exemplo. Quando meu pai faleceu, meu pai era muito próximo dos meus filhos. Aquele avô babão que pega, que leva na escola, que faz comida, paraná, paraná. Então, se sofre quando você perde um avô, quando se perde um avô praticante, sofre-se mais ainda. E aí meu pai tinha falecido lá, sei lá, no domingo, na segunda, na quinta-feira nós estávamos no culto. E o pastor Níger pregou e falou sobre o avô dele. Meus filhos estavam do meu lado, e quando o pastor Níger falou, meu avô que eu não conheci, imediatamente meu filho caçula botou a mão no peito e me olhou e fez assim, caiu a ficha. Ele falou assim, eu conheci. Eu vivi com o meu... Olha que e foi lindo, porque ele me olhou e não falou nada. Eu vi que ali ele falou assim, depois no final ele falou assim, mãe, a senhora vê, o pastor Níger nem conheceu o avô dele, e olha quanto que eu vivi com meu avô, olha quanto que eu tive com meu avô. Então que todo mundo possa ter esse estalo de falar assim, eu perdi, mas eu tive. Só perde quem tem, né? Quem não tem, não perde. Emocionante. Dentro da teoria da psicologia tem algumas que tratam sobre essas questões do diário das emoções, né? E dentro do diário das emoções tem o diário da gratidão, né? Tem o diário da aceitação, né? Então, assim, são formas da gente reconhecer que embora, e aqui tem um versículo que vocês estão falando tanto de Jó, né? E aqui tem um versículo de Jó 14:7 que diz assim, há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, né? A esperança é a chave para a vida cristã. E é a chave também para, né, se a gente for levar só para a área científica, e no meu caso para dentro da psicologia, é a chave, né, para a gente se reconstruir. Né? Tem um momento do luto. Hoje em dia a gente não pode falar de luto porque a gente está numa cultura onde perder nada. Né? A gente não pode tirar nota vermelha na escola porque é um horror, é uma. A gente tem 300 disciplinas, a gente não é obrigado a gostar de todas, a gente tem que fazer por passar em todas, né? Mas assim, a gente vai se identificar com uma e vai tirar ali 10, né? 9,5. E aí, assim, às vezes a cobrança é tão grande e de uma forma, assim, na boa intenção, vamos dizer assim, né? Você tem que ser o melhor porque hoje a vida é só para os melhores, né? Eu tenho, por exemplo, na família, exemplos de uma sobrinha, né? Irmãs, e ali uma passou para determinado colégio e a outra 2 anos depois tentou e não passou. Nossa, foi uma frustração, assim... É como ela é inferior à outra, né? Porque, e assim, não foi a família que botou esse peso nela, não. Mas assim, é a questão cultural mesmo. E aí, então, assim, se a pessoa já tem um pouco de sensibilidade, já é um pouco ligada nessas coisas, isso para ela, assim, para ela foi uma tragédia. Teve que entrar em terapia e tudo, porque assim, não adiantou a explicação de dizer assim, olha, a cada ano que passa, para um concurso na vida, seja de escola, de emprego, de alguma coisa, se lá na época da sua irmã ela concorreu com 100, você já concorreu com 1000. E assim, gente, 30, 20 vagas, né? Para quantas pessoas? Então, quantas pessoas boas que mereciam ter aquela oportunidade também não vão conseguir. Não quer dizer que ela seja ruim, gente. Não deu. E a gente não pode falar sobre isso, não pode viver o luto disso. Não, luto não pode falar. Você pode falar de sexo abertamente, de drogas abertamente, né? Mas de luto, de perda, de fracasso, não. E aí, como é que aprende, né? Ninguém quer ficar perto da pessoa que é um perdedor, é que está triste por alguma coisa. Então, isso está muito difícil de lidar. Isso é motivo de análise assim o tempo todo. E, infelizmente, muitas das vezes, dentro do meio evangélico, isso é um peso a mais. Isso justo porque vocês trouxeram. Porque crente não pode ficar triste. A alegria do Senhor é a nossa força, pronto e acabou. Não tem um tempinho
para viver o luto disso, não. Ao crente não é permitido o luto. Que terrível. E não é assim. E onde na Bíblia que está isso, né? Então o meu povo erra por falta de conhecimento, né? Isso vem sempre ao meu coração. Sem contexto, né? Pegar ele assim de qualquer lugar e jogar, embasar tudo em cima de uma frase e dali fazer uma doutrina bíblica, como assim, né? E a gente pensando, né, que nós temos o Salvador das nossas almas, Jesus Cristo, nós temos o inimigo das nossas almas, né? Verdade. E a especialidade do inimigo das nossas almas é a meia-verdade. E distorcer. Isso tá na Bíblia? Tá. Num lugarzinho, isoladinho, no meio de um outro contexto, aí você tira e usa aquela questão ao seu favor, né? Queridos, nós estamos caminhando para os nossos 5 minutos finais. Falamos coisas maravilhosas, né? Então, vamos costurar aí o nosso bate-papo para deixar para essa pessoa que está ouvindo a gente em casa, na internet, está assistindo a gente no YouTube depois, dicas realmente da nossa vivência, da nossa experiência. Ninguém tem receita de bolo, cada pessoa é uma pessoa, cada tragédia é uma tragédia, mas como, né? E aí eu vou começar com a bola, né? Entenda que não é do ano, não é do dia. Ai, que dia pavoroso. Todo dia é um dia, todo ano é um ano. O ano de 2020 não faz frete. Ele não vai trazer nada para você. Aquela coisa que o ano novo traga prosperidade. Experimenta não trabalhar, né? Que o ano novo traga muita paz. Experimenta não se relacionar bem com a sua família para ver se você vai ter paz, né? Então que a gente possa entender que tem a parte que nos cabe e tem a parte que cabe ao Senhor. Com certeza o Senhor vai fazer a parte dele, porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, né? Que nós tomemos cuidado para fazer a nossa parte. Amém? E aí a gente vai estar mais preparado para todos os dias, para o dia de sucesso, que também traz seus riscos, e para o dia de tragédia. Quem continua? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, teimosamente se agarre na sua crença em Deus, na sua fé em Deus, lembrando que Deus é fiel. Amém, glória a Deus. Hebreus 10, 23. Achou. Olha, se você tá... Olha pra lá, Valéria, pra câmera, você vai ver o olhinho da Valéria brilhando, que ela achou o versículo que ela procurava. Glória a Deus. Eu queria pegar o gancho. As tragédias são da vida, as dificuldades são da vida, as tempestades são da vida. Acontece porque estamos aqui, né? E é câncer dá em gente. É isso. Né? As doenças, enfim, é daqui. E eu queria deixar uma palavra que está em Romanos 15, 13, que diz: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz do vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Há esperança em Deus, há esperança em Deus. Não sei que você viveu, o que você está vivendo, você que está nos ouvindo, ou o que você viverá. Eu clamo a Deus que não viva, né? Como disse aqui o Tessaract, a tragédia, as tragédias que acontecem. Mas se acontecer, querido, a minha palavra é esperança no Senhor, no Espírito Santo. Amém. Doutora Regina? Eu queria deixar um versículo também, no Salmo 12, 7, diz assim: ele não tem medo de má notícias, porque seu coração confia totalmente no Senhor. Ele tem uma base firme para a sua vida. Pode repetir o versículo, por favor? Salmo 112, 7. Que bênção. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente, gente, não parcialmente, é totalmente no Senhor. E para vocês que estão vivendo nesse momento aí que está chegando festas, né, e tem aí seus lutos para viver, lembre daquele ente querido que perdeu, do emprego que perdeu, do processo, do concurso que ainda não chegou a hora. Chore por isso, se der vontade de chorar, vá lá no banheiro, seque o rosto, retoque a maquiagem, volte para comemorar também, porque tem motivo para chorar, chore, tem motivo para comemorar, comemore, dá pra gente encaixar os dois nas nossas emoções. Amém, amém, glória a Deus. Dá tempo para uma última participação? Dá tempo sim. Daiane Galvão, verdade, doutora Regina, a gratidão depois do amor é o sentimento que ameniza os sentimentos ruins, como perda, tristeza, luto, frustração.
Exemplo no luto que com o tempo, pois a dor da perda virão momentos e lembranças boas e gratidão por ter vivido com aquela vida. Amém. Deus abençoe ainda mais as lindas mulheres abençoadas, Valéria, doutora Regina, Raquel, minha linda e mais que amada. Ah, que coisa linda. Obrigada, minha querida. Que Deus abençoe. Eu quero deixar para vocês um endereço. Se você não tem um lar espiritual, se você não sabe o que você vai fazer amanhã, domingo não é dia de não fazer nada, domingo é dia do Senhor. Então, visita a gente lá na igreja, em Cascadura, Rua Sidônio Paz 176. Nós somos a Igreja de Nova Vida Ministério de Deus. E se você tem o seu lar espiritual, vá na sua igreja, converse com o seu pastor, peça ajuda. Juntos nós sempre podemos muito mais, né? Diácono Moisés, deixa o endereço da Igreja Madureira 3 e a próxima programação lá. Avenida Ministro Edgar Romero, 383, em Madureira, ao lado do Banco Santander. E hoje, às 14 horas, nós teremos o Dia do Banho, onde nós vamos entregar para moradores de rua kit, com sabonete, com toalha, com creme dental, escova de dente. Vamos cortar cabelo se for necessário. Ele tomará um banho no banheiro da igreja, caso seja necessário. A gente falou muito aqui de Esperança, Novo Tempo, fazer isso, né? Mostrar isso. E domingo, tanto na sede quanto em Madureira, Profecia 2020 às 19 horas, não perca. Coração ardendo. Queridos, uma honra estar aqui com você. Eu peço que Deus abençoe e recompense vocês por estarem aqui. Você que está ouvindo a gente, você que está acompanhando a gente na internet, não deixa de compartilhar esse vídeo. E gostaria de agradecer demais. Muito obrigada por mais esse Pense Nisso. A gente espera você no próximo sábado às 8 da manhã. E pense nisso, porque isso é de Deus!